bom dia. Essa é uma atividade de educação médica continuada da Faculdade de Medicina do UFG, em conjunto com a Associação Médica de Goiás, e também relativo aos residentes de Goiás, pela SEREM em Goiás. Então, recebendo hoje aqui sobre o Abril Tulipa, que é uma cura que remete à doença de Parkinson, de grande relevância aí, no cenário da neurologia. Então, sendo aqui a doutora Ana Maria de Moura, que é neurocirurgiã, médica, especialista em neurocirurgia, tem residência na França, e é diretora da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E também o professor Dr. Leonardo Cacheta, que é professor titular da Faculdade de Medicina da UFG, membro da Academia Brasileira de Neurologia e doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo, USP. Vou passar então a palavra primeiro à doutora Ana Maria, para que ela faça a sua apresentação, e depois sobre a coordenação aí ao final do professor Leonardo Cacheta. Professora, à vontade. Obrigada, professor Valdemar. Obrigada a todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Não, foi no primeiro. Que sofrem com a falta de dentes e até mesmo com dentaduras. Dentaduras musculares. Então, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês a respeito da doença de Parkinson. Esse mês, né, conscientização, porque a doença tem alto impacto social e então eu não tenho conflito de interesses a declarar. E o que é uma doença de Parkinson? A doença de Parkinson, então, ela é neurodegenerativa, progressiva, causada por uma diminuição no neurotransmissor da dopamina no sistema nervoso central. A doença, ela é conhecida por afetar o movimento, né, e muitas vezes incluindo o tremor. Quando o movimento ele está sendo afetado, nós já temos por volta de 60% a 70% a menos de dopamina no sistema nervoso central. No início, ela tem os seus sintomas não motores, né, que vai ser um distúrbio no sono REM. Então, ao invés da pessoa, né, no sono REM, do Rapid Eye Movement, quando ela está na profundidade, que tem aquela hipotonia muscular, na doença de Parkinson, essa hipotonia vai estar sendo prejudicada. E o paciente, ele vai sonhar, ter pesadelos com guerras, com lutas, e a musculatura do corpo vai acompanhar os movimentos do sono. Ele podendo machucar a pessoa que está ao lado dele e se machucar também até caindo da cama, né? A anosmia, a dor generalizada, né? Então, no consultório é muito comum as pessoas chegarem com fibromialgia, por exemplo, diagnóstico de fibromialgia, quando a gente vai investigar direitinho, já é um sinal de Parkinson ali instalando. Ansiedade, né, aquela ansiedade que a pessoa está tranquila e de repente ela agita, né, a constipação intestinal associada a episódios de constipação e diarreia, né, uma desautonomia. Então, isso tudo vai progressivamente instalando até vir os sintomas motores, né? Então, todos os parkinsonianos tremem em repouso? Não. Então, os parkinsonianos, eles têm a rigidez, eles têm a bradicinesia na sua totalidade, ou seja, aquela dificuldade, né, aquela rigidez de iniciar os movimentos e então e persistir com eles, e então dá aquela lentidão, né? O tremor, geralmente, ele é caracterizado por ser assimétrico, né? Mais de um lado que do outro, e em repouso.
na sua diferenciação do tremor essencial. A marcha, ela é a petit pas, né? Aquela marcha em passinhos, e o freezing de marcha também pode ocasionar. O Parkinson, ele tem a sua teoria de 10 a 15% como fator genético, e ele tem a teoria de uma base inflamatória, consistindo principalmente numa disbiose intestinal na sua causa. Mas também, como causa primária, ela também pode ter a causa secundária, que vai ser alguma lesão no sistema nervoso central, tipo um tumor, uma malformação arteriovenosa, um AVC, como também intoxicações por metais pesados ou medicamentosas, né, consistindo principalmente nos antipsicóticos, né, no valproato, no lítio, entre outros. Então, o movimento é algo muito importante, né? Já avaliado nos primeiros, né? Como primeiro ponto, quando o neném nasce, que, né, nós temos, por exemplo, essa classificação do tipo de movimento que o bebê tem, logo quando ele nasce pela escala de Apgar. Então, o movimento ele pode ser uma hipertonia, né, ou uma hipotonia, e nisso vai ser a classificação de acordo com a cinesia, né, o tipo de movimento que vai fazer. O tempo, né, em que esse paciente ele tem seus sintomas reconhecidos e começa o tratamento, é algo importante que esse atraso no atendimento, no reconhecimento desse quadro clínico, atrasa também no que nós podemos oferecer para esse paciente como tratamento, incluindo a cirurgia. Então, dentre os tratamentos, nós temos a medicação, que consiste, então, se temos falta da dopamina, nós vamos, né, ofertar a dopamina ou tentar fazer com que essa produção de dopamina aumente, os relaxantes musculares, fisioterapia, acupuntura, mindfulness, o TMS, então, musicoterapia, então, tudo que nós possamos também controlar o emocional desse paciente, junto a uma equipe multidisciplinar, né, que consiste no fisioterapeuta, principalmente no alongamento da musculatura, na diminuição de dor, na psicoterapia, no atendimento também dos psiquiatras, né? Terapeuta ocupacional, né? Dentre outros. E na parte da cirurgia, nós temos as cirurgias ablativas, né? Que nós fazemos uma lesão por termocoagulação, sistema nervoso central, que já né, algo bem antigo, e nós temos mais recentemente, em 1991, professor Alim Benabid operou um parkinsoniano, mas para retirar o tumor com estimulação cerebral profunda, e ele viu que também melhorou a rigidez. Então, foi estabelecida formalmente na literatura esse tipo de tratamento com estimulação cerebral profunda, e hoje em dia também nós temos aí no mercado né, em testes em várias entidades do mundo, o HIFU, né, que é a lesão que vai ser feita através de ultrassom. Então, esse é o centro de referência que eu venho, Montpellier, no sul da França, onde o professor Kulbis, ele é referência mundial em distonia, né, outro tipo de distúrbio do movimento.
Então, nós temos na sua classificação, na sua fisiologia, controlar essa rede, né, do circuito dos movimentos através da dopamina. Então, tanto o córtex parietal, né, na área motora, pré-motora, como nos núcleos da base, restabelecer esse circuito de indução, restabelecimento dos movimentos, dessa bradicinesia que o parkinsoniano tem, para um movimento normal. Na cirurgia estereotáxica de estimulação cerebral profunda, o que eu vou trazer para vocês hoje, então, nós precisamos, se tratam de núcleo globo pálido interno, os subtalâmicos, bem pequenos, de 3 milímetros mais ou menos. Então, nós precisamos de coordenadas muito precisas para poder atingir esse alvo. Então, na estereotaxia, nós temos um ponto em 3 dimensões. Esse aqui é um arco de Lexel, é o mais utilizado no mundo. Esse arco vai nos dar, através de imagens, então, ressonância magnética, junto com a tomografia, reconstruções, onde nós faremos, colocamos todas as sequências juntas para conseguir minimizar o erro e conseguir chegar nesse alvo preciso. Então, nem sempre a gente pode contar com o Atlas, né, que é baseado em poucas espécies, né, de poucos cérebros estudados, então cada pessoa tem a sua anatomia, então nós baseamos a escola de Montpellier e muitas das escolas no mundo se baseiam a escolha do alvo na anatomia do paciente. Então, por exemplo, o paciente chega já, ele é bem classificado para a cirurgia, ele vai chegar com os exames de imagem e no dia da cirurgia ele desce, eu coloco sedação para os pacientes, eu não faço cirurgia acordada para poder minimizar a hipertensão intracraniana e não ter risco nenhum desse eletrodo sair do alvo. Nós temos também, então colocamos o arco estereotáxico e o paciente vai fazer ressonância magnética. Saindo da ressonância magnética ou a tomografia, no dia em hospitais que não tenham, pode ser a tomografia, nós vamos fusionar a imagem e nós vamos ter no sistema de software, aqui, vai nos dar a anatomia e nós vamos decidir esse alvo como vai ser, baseado na somatotopia do alvo, né? Lembrando que, então, todo alvo, todo núcleo, ele vai ter a sua parte límbica e a sua parte motora. Então, nesse dia da cirurgia, nós vamos ter essa primeira parte, depois o paciente vai para o centro cirúrgico, nós iniciamos a implantação do eletrodo, de acordo com o núcleo escolhido, descemos os eletrodos, fixamos ele no crânio e passamos subcutaneamente até aqui em região infraclavicular e colocamos então o gerador, que será o marca-passo, que vai jogar essa energia para a pontinha do eletrodo para restabelecer esse circuito. Então, aqui eu quero convidar vocês para um dia de cirurgia meu. Esse paciente foi uma síndrome de Pecan, que eu operei em Goiânia, então foi a primeira síndrome de Pecan operada no Brasil, já tinha realizado 6 cirurgias dessa na França, e então é para uma distonia generalizada, né, mas a cirurgia, ela é, né, parecida para a doença de Parkinson. Então, nós fixamos esse arco, né, o arco de Lexel, o paciente sedado, fez as imagens, aqui nós calculamos o alvo, né? Eu tive a grande honra de estar operando com câmera e meu professor e alguns outros colegas puderam participar dessa cirurgia.
E, obviamente, tudo, né, com bastante atenção. Então, o arco, vocês estão vendo que tem bastante parafuso, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem encaixado. Por quê? Porque se trata de alvos milimétricos. Então, nós fazemos a abertura no crânio, nós introduzimos o eletrodo, nós verificamos a profundidade com escopia no eletrodo, do eletrodo no cérebro. Nós fazemos uma cirurgia humanizada, que isso é importante, né? Não só para criança, mas para adulto também. E depois passa-se a segunda parte da cirurgia, onde nós vamos implantar esse gerador. O gerador, o marca-passo, ele pode ficar, então, infraclavicular, ele pode ficar submamário, e para casos de pessoas muito magras, ele também pode ficar a nível abdominal. Logo no final da primeira implantação de eletrodos, então, nós vamos e fazemos a imagem, né, para ver se não teve hemorragia, para ver se realmente está no alvo que nós pré-estabelecemos e para ver se não tem pneumoencefalia. Então, depois, também nós vamos poder ver aonde cada contato do eletrodo vai estar. Então, o eletrodo tem 4 contatos, onde nós vamos poder saber exatamente na ressonância aonde cada um ficou, em qual núcleo, para a gente poder otimizar nossa estimulação, né? Porque aí nós vamos ligar o eletrodo e nós vamos começar a modular essa energia, né, em polaridade, em largura de pulso, em frequência e em amplitude. Então, esse aqui é um eletrodo, né? Esse aqui é como fica, né? Como pode ficar esse campo de energia. E aqui é um paciente que eu operei aqui em São Paulo, que tinha 14 anos de Parkinson e 6 anos sem andar. Então, como nós podemos ver aqui no vídeo, ele tinha o tremor em repouso, né? Mas, como ele tinha tanto tempo de doença, o que ocasionou? Ele tomou o Prolopa por tanto tempo, e o Prolopa, tomado por muito tempo, ele pode dar outro distúrbio de movimento, que é a discinesia. Então, ele também tinha discinesia, ele também estava tendo movimentos que parecia ser distonia dos dedos. E o que me levou realmente a operar esse paciente, porque 14 anos de Parkinson grave desse jeito, a chance de melhora costuma ser pouca mesmo. Aqui ele tentando andar, mas aí ele sentia taquicardia e ele estava tendo movimentos distônicos no tórax. Então, eu operei esse paciente com 4 eletrodos, 2 eletrodos no globo pálido interno, então, direito e esquerdo, né? Outro eletrodo subtalâmico direito e esquerdo. Então, a gente vê o freezing de marcha, ele queria caminhar, mas não conseguia, né? E aqui, 2 dias depois da cirurgia, esses pacientes vão para a UTI, logo no pós-cirúrgico, e no outro dia eles vão para o quarto, né? E aqui a fisioterapia, logo quando ele foi para o quarto. Vai encarar a outra janela. A outra janela vai ver a rua. Então, ele andando sozinho, né? Ele chega a fazer essa complexidade de movimento, para, olha, dá tchau e continua movimentando. Aqui no mesmo dia, levantando membros, sozinho, fazendo agachamento.
Nós. Ou seja, logo no primeiro dia, zerados sintomas de Parkinson. Aqui, no 5º dia pós-cirúrgico, o paciente comendo de hashi. E a gente vê esse controle aí dos movimentos. Como toda técnica cirúrgica pode ter, né, as suas complicações, e dentre elas, e mais catastrófica, está a infecção, né, que, então, esse protocolo tem que ser muito rígido, não só dentro do centro cirúrgico, não só com a equipe, mas também com a família, isso bem explicado, porque se trata de uma técnica cara, e se infeccionar, não tem conversa, vai ter que retirar. Pode ser pode ocorrer também a fratura dos eletrodos, né? Isso acontece com pessoas que têm bastante componente mais distônico de cinético de pescoço. Pode-se ter hemorragia, então, né? Intracerebral, subdural, um hematoma cutâneo, como pode ter também a extrusão do material, né? Aqui, no caso, é um paciente muito magro, né, que não conseguiu ganhar peso, e aí, de acordo com os movimentos dele, foi feita a extrusão. A literatura traz também epilepsia, depressão respiratória, né, que também pode ter. E agora, essa nova tecnologia, que é o HIFU, né, que vai ser ultrassom focado, que vem sendo estudado para tremor essencial e também para doença de Parkinson, mas a dosagem, né, ainda está em estudo, tem poucos pacientes ainda. Então, para finalizar, a doença de Parkinson, ela pode ter bastante impacto social, né? Impacto no custo para o sistema de saúde, porque é um tratamento a longo prazo, exige bastante consultas, né? Equipe multidisciplinar, interdisciplinar, ela tem um impacto na qualidade de vida e funcionamento social, então sintomas motores, tremores, eu já tive paciente que ligou no consultório desesperado, que entrou em off e estava no supermercado e não conseguia colocar a mão dentro do bolso para poder tirar a carteira para pagar. Né? Os cuidados familiares, que tem que ser muitos, incluindo a aceitação, é muito importante. Não é fácil aceitar que tem um membro da família doente, uma pessoa que nós amamos que está doente, mas a aceitação é muito importante para conseguir ajudar o paciente. Né? O estigma e a discriminação, ficou faltando um slide aqui, mas exatamente trazendo o estigma da cirurgia em si, né? Mas também da doença. Então, né, ainda tem esse grande enfrentamento, e esse mês é muito importante também por esse motivo, né? E a participação em pesquisas trazendo, né, novidades para conseguirmos controlar a doença. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigada. Bom, dando sequência às nossas atividades, e agradecendo a doutora Ana Maria pela belíssima exposição, eu, como moderador, eu gostaria de apenas fazer breves pontuações sobre essa doença. Essa é uma doença que impacta uma proporção considerável, né, do mundo. A gente precisa lembrar que a doença de Parkinson é a segunda doença degenerativa mais comum, né? Em termos absolutos, ela perde apenas para a doença de Alzheimer.
enquanto nós temos no mundo atualmente em torno de 50 milhões de casos de doença de Alzheimer, nós temos aí em torno de 10 milhões de casos de doença de Parkinson. E cabe lembrar ainda que o Brasil está no ranking, né, dos países com maior prevalência da doença. Então, é uma doença extremamente complicada, porque ela vem crescendo, né, proporcionalmente ao envelhecimento da população. Então, nós precisamos lembrar que é uma doença muito associada à idade, ao processo de envelhecimento, e, portanto, nós teremos um acréscimo, né, nos números dessa doença nos próximos anos, na medida em que a sociedade está envelhecendo, sobretudo a sociedade brasileira, né? Portanto, é uma doença que é um grande motivo para a gente estar falando, como nesse mês de abril, né? Falando da doença e, sobretudo, de prevenção. As doenças que são muito prevalentes, que são muito frequentes na sociedade, elas merecem um cuidado maior quando se fala de prevenção, sobretudo numa sociedade que está envelhecendo, né? Então, eu gostaria de tecer umas poucas palavras sobre se é possível, né, a gente falar de prevenção na atualidade. A conversa sobre prevenção de doenças degenerativas, na verdade, foi inaugurada no campo das demências, né, no campo da doença de Alzheimer, mas rapidamente esse assunto ele contaminou outras formas também de doença degenerativa, e como não poderia deixar de ser, a doença de Parkinson também é foco hoje dos estudos de prevenção, né? O meu grupo publicou um estudo há um ano atrás, por exemplo, sobre a questão do exercício, né? A atividade física diária, sobretudo exercícios aeróbicos, é muito importante para a gente prevenir várias doenças neurodegenerativas, não apenas a doença de Parkinson. Haja visto que hoje nós sabemos que todas essas doenças, as doenças neurodegenerativas, são causadas, em última análise, por deposição de proteínas anormais no cérebro, né? São proteinopatias, são doenças causadas por depósito de proteínas anormais no cérebro, né? Nós sabemos, por exemplo, hoje a ciência já sabe que, né, no caso da doença de Alzheimer, nós estamos falando de proteína beta-amiloide, proteína tal. Nas demências frontotemporais, a proteína, um outro tipo de proteína tal. E na doença de Alzheimer, nós sabemos que as alfa-sinucleínas são proteínas anormais muito envolvidas nessa doença. E muito bem, é possível falar de proteção, de prevenção desse depósito de proteínas anormais nessa doença? Sim, é possível. Atualmente é possível falar. Se nós recordarmos, por exemplo, que muitas dessas proteínas são fisiologicamente, são naturalmente lavadas do nosso cérebro todos os dias, no período noturno, né? Sobretudo no primeiro ciclo de sono, daí fica fácil a gente entender por que um sono adequado, sobretudo nas primeiras horas de sono, é muito importante na prevenção dessas doenças. Então, é nas primeiras horas de sono que o cérebro dedica, né, mecanismos para estar, entre aspas, lavando o excesso dessas proteínas anormais e não deixando que elas se depositem no cérebro, né? E é justamente esse depósito de proteínas anormais no cérebro que leva uma cascata de reações, né, patológicas, cascata essa que, em última análise, vai promover a morte do neurônio, né, e a destruição das suas sinapses. Então, é muito importante, no mês de prevenção da doença de Parkinson, a gente está falando, sinalizando para a população em geral, a importância de uma noite bem dormida, sobretudo nas horas iniciais, né? Sobretudo numa sociedade que está dormindo cada vez mais tarde, né? Com uso de tela, de internet, celular. Nós temos observado que mesmo os idosos têm ido dormir muito tarde. Isso é muito ruim em termos sociais. Se a gente lembrar que o nosso cérebro, o cérebro do Homo sapiens, está na face da Terra com esse design há 300 mil anos, né? E muito recentemente, década de 90 para cá, a gente começou a fazer uso, né, de internet, celular. Então, é muito recente essa alteração
da rotina, né? E, portanto, esse impacto sobre a fisiologia cerebral, que é a questão das noites mal dormidas. Isso é uma questão que deve ser muito lembrada quando a gente fala de doenças neurodegenerativas em geral e a doença de Parkinson em particular. Eu comentei sobre a atividade física, né, que é algo também muito importante na prevenção dessas doenças, e também recordando que nós estamos cada vez mais sedentários e obesos, né? Então, o sedentarismo e a obesidade são fatores também que suscitam aumento de prevalência de doenças neurodegenerativas. É interessante notar que nos últimos anos têm surgido alguns estudos implicando o uso de estatinas, que vem sofrendo críticas, porque se tornou um uso disseminado e com pouca crítica, né? O uso de estatinas entre idosos está associado, segundo um estudo do Brain é uma das revistas mais prestigiadas da neurologia de todo o mundo. Então, um artigo do Brain de 2018 deixou bem claro que o uso de estatinas pode levar a uma morte precoce dos neurônios da substância nigra, que é uma área, é um área onde geralmente a doença de Parkinson se inicia, né? Então, nós precisamos avaliar, né, com cuidado os idosos que estão em uso de estatinas se realmente precisam daquela medicação. A doutora Ana Maria lembrou que alguns idosos têm nos seus pródromos, ou seja, na fase que antecede os sintomas motores da doença, eles têm no seu pródromo queixa de dor, né? Lembrando uma fibromialgia. É importante notar que o uso de estatinas leva exatamente uma síndrome fibromialgia-like. Tá? O principal efeito colateral das estatinas é a mialgia. E a mialgia, então, pode ser confundida com uma fibromialgia, que, por sua vez, pode representar a fase prodrômica da doença. Ou seja, pacientes que estão em risco para a doença de Parkinson, que estejam usando estatinas, devem ser revistos pelo médico responsável, analisando se o custo-benefício, se aquela fatia da população, aquele idoso, né, no caso, se ele realmente necessita daquela substância ou não. Tá? Existem, só por curiosidade, alguns estudos anedóticos imputando também o uso de água de cisterna, uso da graviola. Esse é um estudo da América Central, capitaneado por um italiano muito famoso na área de transtornos do movimento, que é o Colosimo. Então, existem alguns estudos apontando, eventualmente, outras substâncias ou mesmo alimentos, né, que podem estar associados também à doença de Parkinson e aos parkinsonismos. É bom registrar que tem um grupo de fatores de risco associados ao trauma cerebral. Tá? Então, uma entidade que hoje é muito bem estudada, que é a encefalopatia traumática progressiva, é uma entidade que está associada com o aumento dos casos de doença de Parkinson e parkinsonismo. Todo mundo se recorda do caso emblemático, né, dos boxeadores. Sobretudo o Muhammad Ali, né, que foi o maior boxeador de todos os tempos, mas também boxeadores brasileiros, como foi o caso do Éder Joffé, do Maguila, né, que após sofrerem traumas cranianos repetidos, né, passaram a desenvolver sintomas parkinsonianos, bradicinesia, rigidez muscular, tremor. Por que isso é importante em termos de prevenção? Isso é importante porque nós somos uma sociedade que tem ligação com esportes que envolvem traumatismo craniano, né? Mais recentemente, o Bellini, aquele famoso capitão da seleção brasileira na Copa, que o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, né? O capitão da seleção, alguns anos depois, que era um famoso cabeceador pela posição, né, de centroavante que ele tinha, ele sofreu, alguns anos depois, sintomas parkinsonianos e, muito recentemente, ele faleceu e o cérebro dele foi estudado e constatou-se a presença de encefalopatia traumática, que é essa doença causada por traumatismos cranianos repetidos e que, em última análise, pode constituir um fator de risco para a doença de Parkinson e os parkinsonismos, né? De novo, por que isso é muito importante?
Nós somos o país do futebol, né? Então, nós temos que nos precaver, sabendo desses dados, com as nossas crianças, por exemplo, evitando traumas, né, cranianos. Então, a sociedade precisa se mobilizar para prevenir, né, o dano cerebral. Há muito pouco tempo atrás, a revista Veja anunciou que um modismo estava tomando conta do Brasil, que eram crianças fazendo escolinha de MMA, né? Aquela modalidade esportiva do vale tudo, né? Isso é um crime numa sociedade, porque o MMA é uma dessas doenças associadas a trauma craniano repetido, e quando você coloca crianças, quando você expõe crianças a esse tipo de fator de risco, você lá na frente vai estar promovendo uma futura epidemia de doenças neurodegenerativas. Então é muito importante que a sociedade ela tenha essa precaução. E só para finalizar, é sempre bom lembrar numa campanha de prevenção de doença de Parkinson que o diagnóstico tem que ser muito bem feito, né? Nem tudo que treme é doença de Parkinson. Como a doutora Ana mencionou, nós temos outras modalidades de parkinsonismo, né? Nós temos parkinsonismo associado ao uso de drogas e atogenias, e nós temos parkinsonismo plus, tá? Que é um parkinsonismo associado a outras síndromes, por exemplo, síndromes demenciais. Então é importante que se registre que nem toda doença que cursa com tremor é doença de Parkinson idiopática. Nós temos outras modalidades de parkinsonismo, né? Muitas das quais com tratamento diferenciado, muitas das quais não terão benefício com a levodopa, que pode ser inclusive iatrogênica nesses casos. E apenas para terminar, exatamente diante da aula belíssima da doutora Ana, cabe o registro de que a cirurgia ela sempre vai estar sendo indicada por uma menor parte de casos. Claro, são casos mais complicados, mais graves, né? E que, sob o olhar atento de um neurocirurgião, uma neurocirurgiã competente, aquele caso sim vai estar sendo indicado para cirurgia, mas não entendo que a neurocirurgia é para todos, porque isso às vezes promove um desespero familiar, né, de que toda forma de tremor tem que ser operado. Isso não é correto, não é uma informação que a gente pode estar passando para a população, porque ela não é verdadeira. Então, os casos que são cirúrgicos são casos que devem ser muito bem avaliados por uma equipe, né? E, em última análise, o neurocirurgião, então, vai estar batendo o martelo. Olha, esse é um caso que, segundo a minha experiência, ele pode se beneficiar com o tratamento. Ok? Então, eu queria passar a palavra às pessoas que estão nos assistindo, eventualmente tem algumas perguntas no nosso chat, né? Eu queria abrir as pessoas que estão nos assistindo para fazerem comentários ou perguntas. Alguém se manifesta? Existe uma pergunta de um colega geriatra que tem alguns pacientes de má tolerância à terapia dopaminérgica por sintomas psiquiátricos, agitação, alucinações, principalmente nos que já tinham transtornos psiquiátricos prévios. Ele pergunta se a DBS poderia ser uma melhor opção nesses casos, nesses pacientes ou não. Deixo então para a doutora Ana responder essa questão. Eu posso até complementar eventualmente, mas eu vou passar para a doutora Ana. Então, a cirurgia, né, definitivamente, ela só vai ser indicada, então, quando o paciente for refratário a toda a terapêutica medicamentosa e equipe multidisciplinar. E ainda assim não quer dizer que vai ser cirúrgico. Então, nós temos que ver comorbidades, né, fator de risco cirúrgico, e nós vemos que discinesia, tremor, rigidez costuma responder bastante à estimulação cerebral profunda. Porém, outros sintomas como deglutição, fala, pode não responder tão bem à estimulação cerebral profunda. Então, nós temos que ver exatamente a clínica desse paciente, o que realmente os sintomas que nós queremos melhorar nesse paciente, para ver, então, a indicação
tanto da estimulação cerebral profunda, quanto o alvo também que a gente vai colocar, né? Se vamos colocar só globo pálido interno, se vamos colocar só subtalâmico. Então, essas são as minhas considerações. Obrigado, doutora Ana. Eu só queria complementar que o paciente com sintoma psiquiátrico, ele deve ser muito bem avaliado, né? Primeiro, se realmente se trata de um paciente com doença de Parkinson idiopática e se diante disso, né, e diante da negativa dessa entidade clínica, se realmente ele vai se beneficiar com levodopa. Eu mencionei agora há pouco que, muito provavelmente, né, nos casos de Parkinsonismo Plus, a resposta com levodopa vai ser muito baixa. E em medicina, nós temos que lembrar sempre da questão do custo-benefício, né? Um tremor leve ou moderado diante de um paciente que está psicótico, né? Ou que está insone, tendo delírios com a família, isso aí deve ser muito bem ajuizado pelo médico assistente, né? Essa balança. Em alguns casos, muitos casos, sintomas comportamentais vão ter precedência sobre os outros sintomas, né? Porque, como eu falei, tenho pacientes, por exemplo, com síndrome de Otelo, que é um tipo de delírio de ciúme patológico. É uma síndrome que pode suscitar, inclusive, problemas médico-legais de pacientes que tentaram assassinar a esposa, porque estava no delírio de que a esposa estava traindo ele, né? E nesses casos, nós precisamos ser muito judiciosos com relação à entrega de dopamina para esses pacientes. Lembrando que as psicoses têm a associação com o aumento de dopamina. Então, o médico ele precisa ter uma crítica, né, um bom senso muito grande para não estar iatrogenizando alguns pacientes, né? Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado. Algumas modalidades neurocirúrgicas também, infelizmente, em alguns pacientes podem suscitar sintomas psiquiátricos, infelizmente, né? Então, não é raro, às vezes, encontrarmos sintomas de ansiedade, depressão, após algum tipo de procedimento neurocirúrgico. De novo, é necessário que exista aí um diálogo muito franco, muito aberto, né, entre o neurocirurgião, o neurologista, o psiquiatra, da equipe, para que isso seja prontamente, né, diagnosticado, tratado, porque o grande objetivo aí do tratamento é o bem-estar, a qualidade de vida dos nossos pacientes. Pois não. Eu só queria complementar exatamente, né? Se trata de cirurgia eletiva, então, e para beneficiar o paciente. Então, tem que ser excluído também, né? Algum fator psiquiátrico, com certeza, porque a estimulação, principalmente do núcleo subtalâmico, por exemplo, pode vir a desencadear, sim, até sinais. Ideias suicidas, né? Então, nós temos que, com muita tranquilidade, e ver o que a gente quer melhorar nesse paciente, né? E realmente, eu já tive paciente, por exemplo, que eu operei, né? Foi inclusive esse que eu apresentei, eu operei e eu zerei, então, os sintomas de Parkinson dele. Mas o que aconteceu? Que eu tive que sair correndo e procurar ajuda com o psiquiatra, porque ele estava uma possível depressão bipolar e ele entrou em mania, porque ele ficou tão bem que ele quis fazer tudo nos dias próximos lá, logo depois que operou, que ele não fazia antes. E o que eu preciso? Do paciente tranquilo num pós-cirúrgico, porque senão ele pode abrir a cicatriz, pode infeccionar, né? Então, isso também acaba sendo, né, uma contraindicação ou uma indicação com uma equipe, né, multidisciplinar. Nesse caso, trabalhamos, né, eu e um psiquiatra, o doutor Antônio Geraldo, trabalhamos intensamente nesse paciente para ele sair desse quadro bem e não ter sinais de infecção. Muito bom, doutora Ana. Doutora Ana, como não temos mais perguntas, eu vou finalizar por aqui e te deixar para uma última mensagem para a gente finalizar essa atividade e novamente agradecendo aí pela participação, pela belíssima exposição e sempre muito bom contar com uma pessoa com sua expertise, né? Num estado como o Goiás, que ainda é um estado, digamos assim, sofre um certo isolamento, né, social, cultural, mas é muito bom quando a gente ganha um profissional do seu gabarito, com a sua expertise entre nós. Seja muito bem-vinda novamente a Goiânia e agradecemos muito a sua presença por aqui.
Obrigada, eu agradeço muito, me coloco à disposição para todos que precisarem e para discussões de casos. E então, eu acho que, né, minha mensagem seria estarmos então atentos a todos esses sinais e sintomas e, na dúvida, lógico, ter essa comunicação multi-interdisciplinar, porque quando nós estamos com paciente refratário assim a várias terapias, né, a medicamentos, se nós conseguimos trabalhar em equipe, então nós conseguimos resultados extraordinários com o paciente. Perfeito. Um bom dia a todos. Eu vou passar para o professor Valdemar, então, fazer o fechamento dessa atividade. Queria agradecer muito a iniciativa da MG, da Faculdade de Medicina, na pessoa do professor Valdemar, e dizer que prevenção é a base, né, da medicina. Então, assim, eu queria felicitar realmente a Associação Médica Goiana de Goiás, né, a Faculdade de Medicina por essa atividade. Muito obrigado e foi um prazer a gente ter conduzido essa atividade com vocês. Ok, maravilha, belíssima apresentação, ambos de excelência, né? Vocês ganham de aprendizado para todos nós. Agradecer então aqui a diretoria da MG, na pessoa do professor Washington, presidente, encerrando então essa atividade que fica aí pendurada para acesso nos próximos dias, meses e anos, e seja, portanto, um momento das pessoas poderem acessarem para atualizarem seu conhecimento ou chegarem ao conhecimento. Alunos, estudantes, né, de medicina, ultimamente, e não seja de medicina, e quero aprender um pouquinho sobre o Parkinson. Muito obrigado, doutor Ana, muito obrigado, professor Leonardo, né? Até a próxima. Bom domingo a todos vocês. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado.